Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. Nessa manhã, queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, mais uma chance que nós temos de falar da sua palavra, dessa palavra que nos ensina como nós devemos andar nesse mundo. E esse mundo que nós estamos percebendo, que nós estamos vendo através da palavra que Deus deixou, que está chegando um grande momento. Tudo está se formando para que Jesus volte. Volte para buscar a sua noiva. Quem é a noiva? Todo aquele que aceita o plano perfeito de Deus para nossa salvação através do sacrifício de Jesus, que nasceu, viveu em santidade, foi sacrificado na cruz, derramou seu sangue, foi enterrado, foi colocado num sepulcro, e ao terceiro dia, aí está a grande vitória. Ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, ele prometeu que aquilo que aconteceu com ele também irá acontecer com quem o aceitar, com quem se tornar parte da sua família. E no caso, somos nós, todos aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador da vida. Então, nesse momento, antes de começarmos a falar qualquer outra coisa, vamos orar. Orar é falar com Deus, é uma conversa. E deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. Fale com Ele e o ouça também. Se você puder, feche seus olhos. Amado Deus, bendito Pai, Paizinho, que cuida de nós, que nos ama tanto, a ponto de dar o seu próprio Filho. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos por tanto amor. Abençoa, Senhor, esse momento de meditação na Tua Palavra. Abençoa que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Ser com cada um que vai ouvir essa mensagem, que ela possa fazer sentido ao coração e que traga transformação de comportamento, de atitudes, que possamos estar cada vez mais próximos de Ti e aguardando aquele grande dia. Em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Queridos ouvintes, o tema de hoje é a raposa e as uvas. Quem não se lembra das fábulas infantis, das historinhas que nossos pais, nossos avós, os mais modernos que viram na internet, a raposa e as uvas. A história da raposa, vou resumir. Tinha uma raposa e ela estava passeando e estava procurando alguma coisa para comer. Porque todo animalzinho que não tem dono, ele vive procurando comida. Está sempre com fome. E aí tá a raposa andando, de repente, ela vê uma videira, uma parreira cheia de uvas. Uvas grandes. E assim, aquela cor maravilhosa, apetitosa. E o cheiro, então? O cheiro exalando todo o ambiente. Aí o que aconteceu? A raposa, atraída por aquele cheiro, foi lá. E ela observou uma coisa. Pássaros vinham e bicavam as uvas e iam embora. Daqui a pouco vinha, bicava mais uma uvinha e ia embora. E ele
ouviu os pássaros comentando: essas uvas estão deliciosas, que gostosas. E aquilo foi enchendo a boca d'água da raposa. E aí a raposa pensou: também quero. Se eu estou vendo que elas são lindas, cheirosas, e os passarinhos ainda ficam comentando que estão deliciosas, eu também quero isso. Eis que a raposa começou a saltar. Mas aí ela percebeu uma coisa: as uvas estavam muito altas. E ela foi tentando. Ai, já estava com fome. E saltando, pulando, não conseguiu alcançar. Sabe o que essa raposa fez? Ela, cansada de saltar, de pular, de tentar, ela olhou para as uvas. Nem vou querer. Estão verdes mesmo. E saiu desdenhando as uvas. Moral da história: aquilo que você não consegue alcançar, você despreza. E com base nessa fábula, nessa historinha de criança, que nós vamos tirar importantes lições espirituais. Porque assim como a raposa ficou buscando, se esforçando por si mesma, com seus próprios esforços, com a sua própria força, com o seu próprio empenho, não alcançou aquilo que ela queria tanto e que sabia que era bom, porque já tinha ouvido o testemunho dos passarinhos. Ela sabia, mas ela desistiu. Ela não se esforçou, não esperou, não se empenhou. Ela simplesmente desistiu. E pior, ainda saiu desprezando as uvas que eram maravilhosas. Não havia dúvidas que aquilo era um alvo a ser alcançado e que, quando alcançado, era de excelente qualidade. Então, a meditação de hoje vai para a seguinte frase: para alcançar as uvas, a raposa precisa crescer. Precisava crescer, se alongar. Os músculos dela precisariam ser alongados. Precisaria de um tempo, um esforço maior, até uma pequena ponta da sua unha alcançar e arrastar um cacho daquelas uvas. Com o seu crescimento, com o seu alongamento dos músculos, ela conseguiria saborear o doce sabor daquelas uvas, tão boas, tão saborosas. E aí ela conseguiria se alimentar, ficar saudável e forte. Ela precisava se empenhar mais, buscar alternativas e, naquele esforço, muitas vezes você precisa voltar no outro dia, tentar novamente, meditar no assunto e a cada dia você vai crescendo. A tendência é crescer, a tendência é amadurecer, é ficar mais forte quando você se exercita. E aí você vê isso na vida dos atletas. O atleta não se forma de um dia para o outro, exige esforço. E a cada dia ele vai ficando melhor. Então, na vida espiritual, nós também precisamos crescer. Os nossos músculos espirituais precisam se alongar para a gente alcançar o delicioso fruto da santificação. Isso mesmo.
sermos santos. Santo significa separado, significa purificado, significa melhorado, santo, separado para Deus. E quando você alcança esse fruto, você percebe que você não conseguiu sozinho. Quando você começa a se sentir melhorado, aperfeiçoado, você percebe que se você fosse como a raposa e fosse na sua própria força, você não conseguiria e ainda sairia como ela, desdenhando, achando muito difícil. Só que esse trabalho é de Deus, porque Ele sabe que você sozinho não consegue. Você precisa de ajuda. E já foi feito tudo. Tem até uma música que fala: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Todo o trabalho Deus já fez. Já deu seu filho. Seu filho já pagou o preço pela nossa redenção. Porque quando o homem caiu, veio o pecado ao mundo e o homem ficou separado de Deus. E aí vem Jesus e reconcilia o homem com Deus. E aí Jesus vai embora, vai para os céus. Mas ele fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí veio o Espírito Santo, que é esse ajudador, que te ajuda a conquistar esse fruto saboroso, que te deixa forte e saudável. Não é por suas próprias forças. Não adianta você ficar saltando como a raposa. É difícil. Mas o Espírito Santo te ajuda. Ele te consola quando você não consegue. Ele ali é como um treinador. Vamos lá, se esforce. Leia mais a palavra de Deus, eu quero falar com você. Eu tenho tanta coisa para te ensinar. Eu quero te lavar de dentro para fora. Não adianta você se arrumar, se enfeitar e por dentro ser podridão, maus pensamentos, só maldade. Lembra do ditado? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não queremos ser assim. E nós não conseguimos por nós mesmos. Mas o Espírito Santo de Deus vai fazendo isso, dia após dia. Não podemos deixar de nos exercitar. Não podemos deixar de estar próximos, de ouvir, de abrir os ouvidos. Ele está falando, mas se eu não ouço? Ele está falando, mas se entra por um ouvido e sai pelo outro? Aí fica difícil. Você quer fazer uma dieta, mas chega de madrugada, você acaba na geladeira. Persistência, perseverança. E assim você vai se santificando, se purificando. Aqui, então, sozinho não dá, né? Sozinho não tem condição. Nós não podemos diluir a santidade. Você não pode diminuir aquilo que é santo. Trazer pecados como se fossem normais. Você fazer cara de santo e no oculto você não está agradando a Deus. Santidade, não dilua. Se esforce para conseguir. Faça a sua parte, que
que o Espírito Santo te ajuda. Porque não é também, então o Espírito Santo faz todo o trabalho. Não. A porta é estreita. Jesus falou. A porta é estreita. Ninguém falou que ia ser fácil. É difícil. Exige esforço. Muitas vezes dói. Por isso a porta é estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição. Então não dilua a santidade de Deus, porque metade de uma escada não vai te levar para o alto. Você precisa da escada inteira. Metade de uma ponte não vai te levar de uma ponta a outra. Não dá, não vai te levar para o outro lado. Você precisa da escada completa, degrau por degrau, para subir. Você está indo para o alto. Lembra da história da raposa? Quem foi que conseguiu comer as uvinhas? Os pássaros. Muitas vezes, nós precisamos nos tornar pássaros com asas. Não são nossas, são as asas de Deus nos carregando. Os pássaros que vivem no alto, que alçam voos, eles alcançaram os frutos com muita facilidade. Mas quem está embaixo precisa se esforçar, precisa se dedicar. E agora nós vamos seguir nossa meditação sempre com o auxílio da palavra de Deus. Atos 3:12. Olha lá o que diz. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O contexto aqui é o milagre de um coxo. Através da instrumentalidade, né? Deus usou os discípulos de Jesus para curar um homem coxo. E aí, aquilo foi igual o fogo na palha, né? O comentário correu por todos os cantos. E aí o povo veio maravilhado. Oh! E ficaram olhando como se Pedro tivesse a virtude e a santidade. E aí, mais adiante, Pedro dá crédito a Jesus. Ele fala, sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? É no nome dele que esse milagre é feito. Lembra dele que fazia milagres? E aí ele foi revelando Cristo e deu os créditos a ele. Não podemos roubar a glória de Deus. Pedro falou, e olha aqui o que fala. Por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade? Entenderam? A virtude não era deles. Era através do poder do nome de Jesus, através do apoio do Espírito Santo, porque Jesus já tinha ascendido aos céus e agora quem estava dando aquele ânimo, aquela força, aquela ousadia, era o Espírito Santo de Deus. Lembra da Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A presença de Deus é quem nos dá força. A constância diante de Deus, a nossa constância diante de Deus é que nos fortalece. Então Pedro falou que não era por eles, era pela autoridade que foi dada através de Jesus. Agora vamos lá para Atos 26:18. Atos
26, capítulo 26, versículo 18. Vamos lá, já vou chegar. Essa Bíblia é do meu filho? A minha, rapidinho eu abro. Atos 26, 18. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aqui, você vai vendo que essa palavra, ela vai estimulando a santidade. Aqui, abre os olhos, tira das trevas e traz para a luz. Tira do poder de Satanás e traz você para Deus, mas para uma finalidade, para que vocês recebam o perdão dos pecados e para que você esteja entre os santificados pela fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Você veja que a palavra de Deus, ela vai te estimular a melhorar a cada dia, a se santificar. É um processo, leva tempo. Às vezes você cai, mas não pode desistir. Levanta, vai para a luz. Tropeçou? Levanta e olha para o alvo. Você tem o Espírito Santo para te ajudar. Não fica olhando para a sua própria força. Olha adiante. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses. Aliás, vamos para 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 1, 2. Vamos ver o que diz. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vocês ouviram aqui? Santificados em quem? Em Cristo Jesus. Chamados santos. Será que esse santo aqui é aquele santo imaculado? Que nunca erra, que nunca falha? Não, não é esse santo. É um santo separado, que ainda está em processo de santificação, que ainda está sendo burilado, trabalhado, lapidado a cada dia, e que não se conforma com a mente pecaminosa, mas que a cada dia vai se melhorando, que vai buscando se transformar e tem como molde a estatura de Cristo, que viveu e não pecou. Ele deixou o modelo. Por sua força, ai, tadinho. Mas na força do Senhor, você consegue. Você consegue. Vamos lá para 1 Coríntios 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido. Eram vários pecados, antes disso fala de vários pecados. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Vou ler de novo, olha aqui, ó. Aqui o texto fala de vários pecados que os coríntios praticavam. E aí Paulo fala, e é o que alguns têm sido, mas vocês foram lavados.
O sangue de Jesus lavou. Foram santificados, foram separados. Foram justificados. Agora eles são justos. O sangue de Jesus agora trouxe justiça. Deus não enxerga mais os pecados. Enxerga o sangue de Jesus cobrindo essa pessoa. Mas não é porque o sangue de Jesus cobriu os pecados que você tem que ficar, Jesus já fez tudo. Agora você tem que se esforçar. O trabalho de Jesus foi feito. Agora é o seu. Você tem que se esforçar. Você tem a ajuda do Espírito Santo. Mas isso não tira a sua responsabilidade. Não tira a minha responsabilidade. Eu tenho que me esforçar para ser melhor. Eu tenho que resistir àquela tentação. Eu tenho ajuda. Eu tenho meu orientador. Mas o que é para eu fazer, ele não vai poder fazer. Porque foi me dado livre-arbítrio. Eu tenho escolha. Ou eu escolho me aproximar de Deus, ou eu fico parada e vou me afastando cada vez mais. Porque se eu não fizer nada, eu vou ficando para trás. Então, exige esforço, sim. Agora vamos para 1 Tessalonicenses 3,13. Para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Aqui vai explicar que Jesus vem buscar uma noiva. Uma noiva santa. Uma noiva pura, separada, que foi lavada, foi limpa. Por isso a palavra de Deus diz, sem santificação ninguém verá a Deus. E aqui está mostrando a vinda de Jesus com os seus santos, porque aí nós vamos entrar num outro assunto que demanda muito tempo, que é a volta de Jesus. Quem vai ressuscitar primeiro? Os que já foram, os que já morreram em Cristo. É a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a de quem estiver vivo. E essa palavra era para quem estava vivo. Então, Jesus voltando para buscar uma igreja que está se santificando a cada dia com a ajuda do Espírito Santo. Não é por ela. Não é na sua força. A noiva é fraquinha. A noiva é delicada. É frágil. Mas o Espírito Santo é forte. Ele é Deus. Olha só quem você tem do seu lado. Olha que parceria maravilhosa. Um fraquinho com alguém todo poderoso. Você vai ficar chorando as pitangas ou se conformando com o pecado? Não. Busque a Deus. Aí, vamos lá para Efésios 4. Efésios 4, de 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. Tá falando aqui. Tira, arranca o velho homem. Renova a sua mente.
se revista desse novo homem. E aí, o que fala aqui? Criada em verdadeira justiça e santidade. Você precisa jogar para trás todas aquelas práticas que te afastavam de Deus e começar a exercitar, a se exercitar na palavra, na oração, no jejum, na bondade, cooperação com o próximo, amar mais o seu próximo, corrigir. Correção é amor. Não é ficar passando a mão na cabeça, você tá pecando, continua pecando, Deus é tão bom, Ele te ama, você vai ser salvo de qualquer jeito. Mentira! É engano isso. Não! O pecado te afasta de Deus. Jesus morreu para perdão dos pecados. O que está acontecendo é o espírito de engano dizendo que você pode continuar fazendo as mesmas coisas e que um dia você vai ser salvo. É mentira! Porta estreita. Precisa sacrifício. Precisa largar aquilo que está te atrapalhando, que são âncoras te arrastando, não deixando você navegar no mar do Espírito, que te leva mais próximo de Deus. Ande com pessoas também separadas, santas. Você, conforme você vai andando com as pessoas, você vai se igualando a elas. Você começa a falar como elas, andar como elas, agir como elas. Se isso é uma realidade, ande com pessoas separadas, santas, que estão na mesma sintonia, buscando a santidade, buscando o aperfeiçoamento. Vamos lá para Hebreus 12, de 9 a 10. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os pais na carne, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, o Pai dos Espíritos, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus está nos corrigindo. Os nossos pais nos corrigiam porque queriam o nosso bem. Não queriam que a gente continuasse fazendo errado, porque se você não corrige, a pessoa acha que está certo, que está tudo bem. Mas correção também é amor. Parem de achar, estão me julgando. Não pode falar do meu pecado. Se eu não falar do pecado, se eu não falar para mim do meu pecado, eu não vou me amar. Se eu não falar para os outros que estão indo para o caminho errado, não é amor. O mundo está vendendo uma ideia de que você pode ficar pecando e que está tudo bem. Está errado. Deus te ama e está dizendo: arrependei-vos. Aceita a salvação em Jesus. Aceite o processo que dói muito, de santificação. Se você faz um exercício numa academia, numa musculação, quando você sai dolorido. Mas aquela dor, as fibras que foram arrebentadas, as microfibras,
Elas vão se restabelecer e vão crescer outras ali no meio. Vai ficar mais forte. O músculo vai crescendo. E aquele processo do crescimento muscular dói. Assim é na sua vida espiritual. Rejeitar aquilo que te atrai. Ai, aquilo é tão bom. Ai, eu gosto tanto de fazer aquilo. Mas se aquilo é errado e você sabe que vai te levar para a perdição, se afasta. Se afasta. Não está conseguindo sozinho? Se aproxima mais de Deus. Luta contra a tua vontade. Porque depois que você está lá afundado no lamaçal, aqueles amiguinhos que te levaram para aquele mau caminho, sumirão. Some. Ah, você pode fazer o que você quiser. Ai, seja o que você quiser. Não, não. Todo mundo fala, faz, faz, faz. Quando as consequências vêm, ninguém estará ao seu lado, a não ser aqueles que verdadeiramente te amam. Podem ver, pela história você vê, as crianças sendo abandonadas, quem recebia aquelas crianças eram as igrejas. Antigamente havia a chamada roda. Era um negócio que circulava. Você botava a mãe solteira que não queria o filho, botava a criança ali, rodava e entrava numa igreja. Sempre foi. O cristianismo ele veio para apoiar, para trazer conforto. As escolas, os hospitais que foram criados. Ah, faça o que você quiser, seja o que você quiser, não tem problema. Mas tem problema sim, tem consequência. Aí vem a consequência, todo mundo pula fora. E você fica ali com o resultado maléfico, pernicioso, aquilo que vai te prejudicar, aquilo que não era para ser daquele jeito. Se você tivesse seguido a ordem correta, os ensinamentos que Deus dá na sua palavra, não teria aquela consequência. Pense bem, o que você plantar é o que você vai colher. Não se iluda, não ouça a voz do engano. O mundo está querendo roubar toda e qualquer santidade. Vamos lá para 2 Timóteo 2, 21. Onde está? 2 Timóteo. Estou chegando. 2, 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Quando você se deixa purificar dos pecados, você se torna um vaso de honra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde você estava no erro, quando você se rende, você se torna um vaso de honra. Aquele vaso que estava cheio de impureza, de sujeira, de imundície, de vermes, de mau cheiro. A palavra de Deus, o Espírito Santo, a água vinda dos céus vai lavando, tirando, purificando toda aquela sujeira. E aí aquele vaso limpo, santificado, separado, vai sendo preenchido pelo Espírito de Deus. E daquilo que você tem dentro, que está cheio, é o que transborda. Se você estiver cheio de malícia dentro de você, quando você abrir a boca, você fala malícia. Mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus,
Quando o Espírito Santo vai te preenchendo, quando você abre a tua boca, é coisa boa, é edificante, é para ajudar. Vem a tentação, os maus pensamentos chegam, mas você sai para lá, mau pensamento. Você tem escolha. Se você quer aninhar aquele pensamento ou você quer rejeitar, tem escolha. Não se faça de coitadinho dizendo, ai, eu não consigo, eu não posso. Você pode, não por sua própria força. Em Deus, você pode. Busque o auxílio dele. Vamos lá para Judas. Judas, tô acabando. Judas 1, versículo 1. Judas 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então, Judas está aqui falando que chamados queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Vocês são queridos. Vocês são conservados em Jesus quando se permitem isso. Jesus quer cuidar de vocês, quer proteger vocês. Lá em Apocalipse 20, versículo 6, diz o seguinte: bem-aventurado e santo, quer dizer, mais do que feliz, e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Santo, santo, separado, purificado a cada dia, sendo preparado pelo noivo. E só para a gente terminar, eu vou contar uma história verídica. Havia um soldado que estava fazendo um treinamento. Sabe esses treinamentos de lama que você vê nos filmes? Que tá lá na pocilga e passa por aquela poça de lama e pula e salta e tem que fazer um treino com aqueles pneus. Então, era um exercício desses. E aí acabou o exercício, o sargento falou assim: agora vocês têm 5 minutos para se trocar e voltar com o uniforme. Vocês precisam estar limpos e voltar uniformizados. Foi aquela loucura. Todo mundo correndo pro vestiário para se lavar e 5 minutos não ia dar tempo, né? Mas estavam se esforçando para isso. Tinha um soldado que foi o último a sair. E ele estava tão irritado, tão nervoso, que ele foi caminhando devagar. E o sargento: vamos, soldado! Vai querer ser anotado? Vou te canetar! E o soldado foi ali bravo, todo imundo, cheio de lama e muito nervoso, porque ele sabia que 5 minutos não ia dar tempo. Aí ele pegou, teve uma ideia maligna. Maligna! Um rapaz, um dos soldados, conseguiu rapidamente se limpar e saiu arrumadinho. Este soldado, que foi o último, o revoltoso, chegou para esse primeiro, que não sei, ele devia estar tudo arrumadinho, devia ser uma pessoa muito organizada, porque ele conseguiu ser o primeiro a sair do vestiário. Esse último chegou e abraçou esse que estava todo limpinho. E aí ele pensou:
agora eu não serei mais o último. E saiu correndo. Saiu correndo para o vestiário. Ele pegou a roupa, limpou os braços, passou uma água no rosto, no cabelo, no pescoço. Aonde aparecia, ele se limpou. E vestiu a roupa limpa por cima do corpo imundo, cheio de lama. Mas aonde aparecia, ele lavou. Vocês perceberam que quem está sujo quer sujar quem está limpo, para que não vejam a sua sujeira e o apontem. Assim é o diabo. Ele quer sujar todo mundo, porque ele sabe que não tem mais chance com Deus. Ele está perdido. Mas ele não quer ir sozinho para o inferno. Ele quer sujar quem está limpo, para que acompanhe, para afrontar a Deus. Aquele soldado, ele saiu com o uniforme limpo, mas por dentro estava sujo. O nosso Deus quer te manter limpo, quer tirar a sua sujeira. Não quer que você viva de aparência. Onde as pessoas enxergam tá limpo, mas debaixo tá sujo. Por baixo tem lama. Então, essa é a mensagem. Não seja como a raposa que desdenhou porque não conseguiu alcançar. Se esforce, lute. E aí você vai conseguir, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem sabe um daqueles passarinhos lá não podia ficar bicando até cair um cacho da uva para a raposa. Olha aí, são variações do final da história. Uma ajuda vinda do alto para te alimentar, para te deixar forte e saudável. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos santifique, nos purifique a cada dia, porque eu desejo estar e ver você lá no céu. Amém.